Que chuvarada! E é de muita chuva que nós estamos precisando. Nós estamos sedentos por chuva. Mas não necessariamente essa chuva. Nós estamos precisando de chuvas de bênçãos. A chuva da graça de Deus, a chuva do poder de Deus. A chuva de respostas, a chuva de provisão, a chuva de verdadeiros milagres da parte de Deus. Hoje estaremos falando sobre chuva na nossa série Água. Passamos vários domingos aqui no Poço, e foi aqui no Poço que nós lembramos da nossa força religiosa. O poço construído pelas mãos humanas simbolizou o nosso esforço em nos aproximarmos de Deus. As estruturas religiosas, tudo aquilo que fazemos com as nossas próprias mãos. Mas não só o poço foi lembrado, mas também alguém que ficou à frente do poço e que declarou que aquele que tiver sede e for até ele, nunca mais terá sede. Nós olhamos para o poço, mas também olhamos para Jesus. Jesus, a água da vida. Jesus, a resposta encarnada. Só que hoje não olhe mais para o poço. Olhe para as nuvens, de onde vem a chuva. Ao invés de olhar para baixo, você vai olhar para cima. Tente imaginar as nuvens. Tente como que sentir a possibilidade de daqui a pouquinho elas lançarem a água da chuva. E olhando para as nuvens, você pode criar expectativas. A expectativa de que a seca e a sede podem ter um fim, porque a chuva está prestes a cair. Talvez você esteja vivendo um momento de muita seca. Nós passamos por seca. Passamos às vezes por secas emocionais terríveis. Momentos em que nos sentimos abatidos, entristecidos, não temos vigor, não temos ânimo, não temos alegria, estamos literalmente secos. E nessas horas, a gente começa a olhar para cima esperando que caia a chuva de bênçãos da parte do nosso Deus. Mas às vezes também estamos numa outra seca, a seca econômica, a seca de alguém que está desempregado, a seca de alguém que recebia muito nas grandes comissões advindas das vendas e agora não vende nada, não tem comissão, não tem dinheiro, está com a conta seca. E quantas vezes olha para os céus e pede: Senhor, derrame chuvas de bênçãos, porque eu não sei como eu vou pagar minha conta. Eu não sei como eu vou sobreviver sem salário. Mas talvez a sua seca seja uma seca da alma mesmo. Uma seca espiritual. Uma pessoa que não ora mais, não lê a Bíblia, não sente alegria na vida cristã, está tão seco que chega a questionar a presença e o poder de Deus. Para você que está seco, um convite hoje à noite. Olhe para cima. Tente olhar as nuvens se formando.
Tente imaginar que a chuva está prestes a cair. E ela não vai cair apenas com uma garoinha, ela vai cair com força, para você se molhar inteiro, para a sua rua se transformar num verdadeiro rio. É dessa chuva que nós estamos falando, as chuvas de bênção, da parte do nosso grande Deus. Pela manhã estudamos as chuvas e vimos que a Bíblia, em vários trechos, fala sobre dois tipos de chuva. Uma chuva que vem ali na primavera, é a chamada chuva temporã. Ela acontece em vários trechos da Bíblia e vem acompanhada por uma outra chuva, chuva de inverno, a chuva serôdia. São duas chuvas que talvez na sua Bíblia apareçam com outra nomenclatura. Pode ser chuva de inverno, chuva de primavera, primeiras chuvas ou últimas chuvas. Mas a verdade é que elas representam dois momentos na nossa vida. A chuva temporã, ou a chuva da primavera, ou as primeiras chuvas, são as chuvas que preparam o terreno para que o agricultor semeie a sua semente. O agricultor ficava olhando para os céus, aguardando essas chuvas. E quando chovia, lá ia ele, todo feliz, porque agora era o momento de plantar. E ele fazia isso na expectativa de que aquela primeira chuva tivesse já preparado o solo. Aprendemos pela manhã que é Deus quem diz a hora em que os movimentos vão acontecer. É Deus quem diz a hora que devemos iniciar os projetos, que devemos ter as iniciativas. Não basta a nossa estratégia, nosso planejamento, nós precisamos da chuva de Deus para preparar o terreno do nosso coração e aí sim nós vamos começar. Mas a outra chuva, a chuva serôdia, as últimas chuvas, a chuva já do finalzinho da estação, é a chuva que leva o agricultor a se preparar para a colheita. Essa chuva acontece quando a semente já brotou, quando um fruto já começou a nascer. E quando cai essa segunda chuva, então aquela plantinha se prepara para o amadurecimento. O agricultor, quando vê essa chuva, ele já começa a se preparar para a colheita. Ele sabe, daqui a poucos dias, eu vou passar ali na plantação e a plantinha já vai estar pronta para a colheita. Nós dependemos de Deus, não só para começar, mas também para terminar os nossos planos, nossos projetos. Nós dependemos de Deus em tudo. E saímos daqui hoje pela manhã com duas frases que eu vou reler para então iniciarmos a mensagem da noite. A primeira frase: dependemos de Deus. Todos nós, os que creem e os que não creem, esbarramos constantemente na dura realidade da nossa limitação, contrastada com o poder de Deus. Você depende de Deus e eu também. Nossa inteligência, nosso dinheiro, nosso poder, nossa vontade não são suficientes. Nós dependemos de Deus. Você depende, eu também dependo. A segunda frase que lemos pela manhã é que nós não temos o domínio completo dos processos. Nós precisamos de Deus para começar e também para terminar. A soberania divina está presente em todos os momentos da nossa vida. Quando conseguimos terminar algo,
sempre precisamos admitir que foi Deus quem nos garantiu a vitória. Nós começamos e terminamos, porque Deus nos abençoou. Agora, e quando você está olhando para os céus, aguardando a chuva, e ela não vem? E quando você olha para o céu um dia, 2 dias, 1 ano, e as chuvas não vêm? E quando você está ali na expectativa de começar um projeto, de fazer algo relevante, de mudar a sua vida, e simplesmente a chuva não vem? Já aconteceu com você? Nós paulistanos vivemos isso o ano passado. Nós vimos o reservatório que serve a nossa região, o Cantareira, ir diminuindo de volume, diminuindo, até que chegamos à crise completa. Não havia mais água. Você se lembra? Nós aqui oramos pedindo a Deus chuva, não foi? Várias vezes. Acordávamos de manhã, aquele dia bonito, não havia uma nuvem no céu. E quando havia, era a nuvem de poluição. Não vinha chuva. O que você faz quando não chove? O que você faz quando as bênçãos não vêm? O que você faz quando o desespero começa a bater na porta, dizendo: olha, seu coração já está seco, sua conta no banco já secou, a sua família está vivendo uma crise por causa dessa seca, e quando a chuva não vem? Quando a chuva não vem, nós começamos a tentar coisas novas. Uma das coisas que tentamos é procurar chuva em outro lugar. Há pessoas assim hoje, procurando chuva, seja numa outra igreja, seja numa outra religião, seja fazendo algo inovador. Parece que quando a chuva não cai, na minha experiência religiosa, eu vou atrás de outra. Quem sabe lá está chovendo. Quem sabe com outro sistema religioso vai chover. Quem sabe uma outra igreja, quem sabe uma outra experiência. Há pessoas hoje que estão correndo atrás de chuva, acreditando que em outro lugar a chuva vai vir. Uma outra possibilidade é que alguém chegue à conclusão de que para chover precisará fazer algo excêntrico. Você já tentou fazer algo excêntrico para a chuva vir? Talvez você tenha procurado alguma receita. A dança da chuva, sei lá. Alguma coisa nova, diferente. Hoje, nós temos o bombardeamento de nuvens com cloreto de sódio, na tentativa de, fazendo isso, ter a chuva. De 0 a 10, a possibilidade de chover depois do bombardeamento é de 3 a 4 no máximo. Talvez você já tenha feito alguma coisa diferente, excêntrica, mas não choveu. As bênçãos não vieram. A resposta não aconteceu. E quem sabe você hoje acredite que não vai chover mais, que agora é se contentar com uma vida sem respostas, se contentar com uma vida seca, se contentar que daqui para frente é passar sede, porque a chuva não vai mais cair. Eu ouso dizer que há alguém aqui que pensa exatamente assim. Não acredita mais que vai chover. Nem olha mais para os céus.
nem aguarda mais pela formação das nuvens, porque lá no seu coração crê piamente, não choverá mais. Eu já busquei chuva em tantos lugares, eu já fiz tantas coisas diferentes, não choveu, não vai chover mais. A você que crê assim, eu quero te dizer em nome de Jesus, que a chuva vai vir. A grande questão é que você saiba aguardar que o dono dos céus, das nuvens e da chuva derrame sobre nós as suas bênçãos. Como é difícil aguardar. É tão difícil que alguns de nós perdemos completamente o controle emocional enquanto aguardamos. Ou ficamos depressivos, ou ficamos bravos, perdemos a cabeça, porque aguardar é uma verdadeira prova de fé. Mas eu quero hoje te ajudar nesse processo de aguardar, levando você a algumas verdades espirituais. Você está aguardando por chuvas? Então, primeira lição da palavra de Deus: entenda e aguarde, mas aguarde a fidelidade do seu Deus. Você já leu o livro de Oséias? Alguns aqui já leram. Tem um texto, no capítulo 6, verso 3 de Oséias, que traz uma verdade tão maravilhosa da parte de Deus. É uma ajuda para quem está aguardando, para quem está olhando para os céus e não vê nuvem alguma. A palavra de Deus diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Em algumas outras versões, virá para nós como a chuva temporã e como a chuva serôdia. A palavra de Deus diz que a chuva vai vir. Mas, para quem está aguardando chuva, é bom entender quem é o dono da chuva. É bom entender o caráter daquele que faz surgir as nuvens. Não adianta entender tudo de chuva e não entender nada do dono da chuva. Meu querido, enquanto você está aguardando, é importante que você conheça a fidelidade do Deus que faz a chuva cair. Historicamente, o livro de Oséias pode ser descrito como um livro de seca espiritual. O povo de Deus estava vivendo um período terrível, um período sem bênçãos, um período sem respostas, um período de amargura, de tristeza. Deus levanta Oséias para falar a um povo que não aguardava mais as chuvas. Um povo que desistiu de olhar para cima. Mas a mensagem de Oséias, em nome de Deus, é: vamos conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar por conhecê-lo. E aí vem a frase que faz toda a diferença: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. E a chuva vai vir. O tão certo é uma convicção. Não há dúvida nessa frase. Oséias crê que Deus vai mandar a chuva. Por quê? Porque ele conhece Deus. Quem conhece o Senhor sabe que se as chuvas ainda não caíram, não é problema da fidelidade divina.
Não é problema da impossibilidade de Deus fazer a chuva cair. Talvez seja um aprendizado, talvez seja um plano maior que Deus tem, mas quem conhece Deus sabe que se as chuvas não chegaram, é porque o tempo certo ainda não veio. Irmãos, nós não entendemos o tempo, nós não entendemos os planos divinos, nós não entendemos nem a história. Nós tentamos compreender porque as coisas acontecem, mas hora ou outra nos surpreendemos, porque ainda que estudemos o tempo, ele sempre traz novidades, ele sempre traz questionamentos. Nós não compreendemos, porque de vez em quando as chuvas não vêm. Nós não compreendemos porque de vez em quando, apesar de orarmos, apesar de buscarmos intensamente a face de Deus, o céu continua limpo. Nós não entendemos porque em alguns momentos da nossa vida, em que estamos literalmente secos, não cai nem uma gota do céu. Nesses momentos, nós precisamos confiar em Deus e na fidelidade dEle. Não confiar em Deus por causa das bênçãos dEle, mas confiar em Deus porque Ele é um Deus fiel. Se não está chovendo, ainda assim, confie em Deus. Se o céu está limpinho, não vejo nenhuma formação de nuvem, ainda assim eu direi, o meu Deus é fiel. E eu aguardo pelas chuvas, elas vão vir. Tão certo como o sol nasce, elas vão vir. Tão certo como esse Deus poderoso criou tudo e a tudo sustenta, elas vão vir. Não está aqui no meu calendário, mas eu confio na fidelidade de Deus. Você está aguardando? Uma segunda dica para quem aguarda: se prepare. Se prepare. Se prepare para as respostas divinas. Se prepare para a chuva. Saia com o guarda-chuva. Esteja preparado. Nesse período em que ficamos praticamente um ano sem chuvas em São Paulo, nós chegamos a crer que não ia chover mais, não foi? Foi terrível. Algumas pessoas saíam de casa, deixavam a janela aberta porque sabiam, não vai chover. Os guarda-chuvas foram jogados no lixo. Não vai chover. Nós começamos a cogitar uma vida sem chuvas. Mas quem aguarda as chuvas de Deus, esse precisa estar preparado para elas. Se você aguarda a chuva que vem dos céus, não jogue seu guarda-chuva fora. Você vai precisar dele. Cuidado em desprezar a preparação para as chuvas. O texto agora aparece lá no Deuteronômio. Novamente, a chuva é citada. A mesma frase, só que num outro contexto. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos. E quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. A chuva vai vir.
Se prepare. Agora, a preparação aqui é uma preparação que antecede as bênçãos. É como que se Deus dissesse: as chuvas vão vir, mas você não está preparado. Você precisa se preparar para o volume de água que vai vir. E essa preparação consiste em algumas coisas. Por exemplo, na sua obediência. A chuva vai vir, as bênçãos vão vir, mas como você está? Você está longe de mim. Você só está aguardando chuvas, mas você mesmo não se prepara para mim. Obediência é o que diz o texto. Amor a Deus, servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma. Irmãos, nós precisamos nos preparar para a chuva. Porque se a chuva talvez viesse agora na sua vida, você estaria totalmente despreparado para ela. Você estaria longe de Deus. E você sabe, uma bênção sobre alguém que está longe de Deus pode se transformar em uma verdadeira maldição. A pessoa que só quer as bênçãos, mas não quer o Deus das bênçãos, ela corre um risco enorme. Porque vindo as bênçãos, primeiro, ela nem as atribuirá a Deus. E segundo, ela não vai saber nem lidar com as bênçãos. Então, prepare sua vida. Prepare sua vida obedecendo a Deus, é o que diz o texto. Mas prepare sua vida amando o seu Deus. Ame primeiro a Deus, depois as chuvas. Não seja como aquele que só ama as chuvas, só ama as bênçãos, só ama as manifestações divinas, mas não ama o Deus que dá, o Deus provedor, o Deus amoroso, o Deus fiel. Prepare-se. Como está a sua vida? Você está pronto para a chegada das chuvas? Animado talvez, esperançoso também, mas como está a sua vida? Se a chuva vier agora, como ela te encontrará? Um homem fiel a Deus, uma mulher temente a Deus, um homem que ama a Deus de todo o coração, e quando a chuva cair, esse homem e mulher levantará a sua voz em testemunho ao mundo, dizendo: o meu Deus proveu o que eu precisava, o meu Deus respondeu. Quando nós estamos preparados para as bênçãos, elas vêm e nós testemunhamos ao mundo das grandes maravilhas e poder de Deus. Mas quando estamos despreparados, irmãos, se a chuva vem, nós às vezes até nos esquecemos de onde ela veio. Nós às vezes olhamos para o poço, achando que a chuva veio de lá, da minha mente, do meu esforço, do meu trabalho, do meu dinheiro. Não, as chuvas vêm de cima, as bênçãos vêm de Deus. Prepare-se. Você quer muitas chuvas? Prepare-se, prepare o seu coração. Ame o seu Deus mais do que você ama as chuvas que virão. Sirva o seu Deus, mesmo que você esteja seco. Mas sirva. Sirva esperançoso de que, quem sabe, enquanto você está servindo, a chuva vai vir. E que bênção! Será ela caindo sobre você, na qualidade de um servo de Deus que você é, de um homem e de uma mulher que nunca deixaram de confiar em Deus. Para você que está esperando a chuva, aproveite os tempos de seca para crescer na fé. Não tem chuva alguma,
não tem uma nuvem no céu, é só seca, o que você faz nos tempos de seca? Quer saber o que a maioria das pessoas faz no tempo de seca? Elas murmuram, elas reclamam, elas falam mal de Deus, elas culpam os outros, elas falam mal de tudo e todos, tentando achar o culpado pela não formação das nuvens. Se você hoje está seco, não tem chuva, você está aguardando as bênçãos de Deus, que tal aproveitar esse tempo? Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo para crescer na fé, para orar mais, para conhecer mais o seu Deus, para desfrutar mais da companhia dEle, porque haverão momentos na vida, irmãos, que nós não teremos a chuva, mas a companhia de Deus continuará a ser a realidade mais fundamental da nossa vida. Não há uma nuvem no céu, mas há um Deus com quem eu converso, com quem eu abro o meu coração, um Deus que ouve o meu lamento, um Deus que sabe que eu estou triste porque não chove, mas eu não perdi a fé nele. Um Deus que sabe que eu estou olhando para os céus com a expectativa da chuva, mas ainda que não haja uma nuvem, eu louvarei o meu Deus. Ainda que não tenha chovido ontem, e ainda que hoje aparentemente não vá chover, eu continuo crescendo em comunhão e na presença do meu Deus. Crescer na fé é algo muito complicado, é muito difícil, é um aprendizado terrível, mas crescer na fé é importante para todos nós. Nós precisamos crescer. E ouso dizer que de vez em quando as chuvas não caem, porque nós estamos precisando crescer na fé. As chuvas não caem porque estamos precisando romper barreiras em nós mesmos. Estamos precisando depender de Deus mais. Estamos precisando ter uma vida de maior comunhão com Deus. Estamos precisando olhar para o céu mais vezes. Talvez, meu querido, a escola espiritual, cujo professor é o próprio Deus, tenha te trazido hoje para um verdadeiro deserto. Não caiu uma gota, e já tem tempo. Então, se você está no deserto, se você está seco, aproveite o deserto para crescer. Aproveite o deserto para orar. Aproveite o deserto para fazer aquilo que todos nós deveríamos fazer: dependermos de Deus totalmente, e não só um pouquinho. Em Oséias, a mensagem divina disse: conheça o seu Deus. Conheça. Se esforce por conhecê-lo. E tão certo como o sol vem, assim virão as chuvas. Conheça o seu Deus na época da seca. E em Deuteronômio, seja fiel ao seu Deus. Ame-o. Sirva-o. Em momentos de seca, aprenda a preparar-se para as chuvas, porque elas vão vir. É só uma questão
de aguardarmos. E aí, vem aquela velha história, talvez você bem a conheça. Em época de seca, as pessoas vão tendo as ideias para tentar, de alguma forma, trazer a chuva. Um pastor resolveu fazer um culto pedindo chuva. O coro iria cantar sobre a chuva. A mensagem era sobre a chuva. Todos preparados. Até os não crentes ficaram sabendo do culto e resolveram ir à igreja. A igreja está lotada. Está lá na porta o pastor, alguns líderes da igreja, saudando todos que estão chegando. E lá vem um garoto. Ele vem todo animado como o seu guarda-chuvas. Ele vem a passos largos, cumprimenta o primeiro irmão e vai cumprimentar o pastor. O pastor diz: meu filho, para que você trouxe guarda-chuva? Não tem uma nuvem no céu? E o garoto, ensinando a todos naquela noite, disse: mas nós não estamos aqui para pedir as chuvas. Eu vim preparado. Eu trouxe o meu guarda-chuva. Irmãos, eu tenho aprendido a andar com o meu guarda-chuva sempre. Não esse. O guarda-chuva da expectativa de que Deus vai enviar a chuva. Quando eu converso com alguns irmãos que perderam o emprego, que estão passando por várias crises na vida, eu tento dar a eles o meu guarda-chuva. Eu tento dizer a eles: irmão, não perca o seu olhar para o céu. As chuvas vão vir. De vez em quando. Alguns deles dizem: pastor, choveu. É uma alegria. O telefonema chegou finalmente. E eu fui à entrevista, estou trabalhando. Que bênção. O exame deu negativo. Que bênção. Ou o exame deu positivo, mas as chuvas vieram depois e Deus me curou. Amém. Mas falo com pessoas, irmãos, cuja chuva nunca veio. Eles estão aguardando há anos. Alguns já desanimados. Mas eu tenho dito a eles: continuem a olhar para os céus. Confiem em Deus. Preparem-se para a chuva. Ela vai vir. E nesse processo de aguardar, quantos desses que ainda estão olhando para o céu foram transformados enquanto aguardam? São hoje homens e mulheres de oração, gente fiel a Deus, gente que ama a Jesus. Então, se a chuva não vier, se não chover, ainda assim, aguarde em Deus. Aprenda a aguardar. Se não chover, exercite sua fé com mais vigor. Você se acha um homem de fé. Você diz que tem fé. Mas se não está chovendo, tenha mais fé. Confie mais. Busque mais a Deus. E se ainda assim não chover, que as suas lágrimas de confissão e derramamento diante de Deus sejam o suficiente, pelo menos, para você sentir o alívio, não da água que vem de cima, mas da água que vem de dentro. O próprio Cristo te trazendo alívio, te trazendo conforto. Derrame-se na presença de Deus. Estamos
aguardando as chuvas, eu tenho certeza que elas vão vir. Nós vamos cantar sobre as chuvas. Chuvas de bênção. E quando terminarmos de cantar, eu vou fazer um desafio a você, um desafio de oração. Então cante, mas eu gostaria que, se você tivesse agora a possibilidade assim de ser muito imaginativo e criativo, eu gostaria que você imaginasse a chuva já caindo. Será que você consegue imaginar a chuva caindo? Todo seco, sequinho, mas imaginando a chuva caindo. Tente imaginar. Quando nós terminarmos de cantar, eu vou te fazer um desafio de oração. Então, vamos cantar ao Senhor.